Olá! Nas aulas anteriores, discutimos um pouco o conceito de indicador, suas características, suas possibilidades de uso. Também discutimos um pouco onde encontrar as informações, onde estão as informações disponíveis sobre as escolas ou sobre cada uma das escolas que pretendemos olhar mais aprofundadamente. Dando continuidade a esse processo, agora já falamos então na aula anterior sobre os dados que nos encontramos no INEP. Agora falaremos um pouco sobre os outros níveis de ensino. Vejamos. Na Secretaria do Estado de São Paulo, temos aqui disponíveis, como já discutido e já dito para vocês, os boletins por escola relacionados aos resultados no SARESP. Ou seja, para cada uma das escolas do Estado de São Paulo que participaram do SARESP, eu tenho um boletim exclusivo e específico que retrata, que nos dá informação a respeito do desempenho dos alunos nesta avaliação no SARESP, seja ele de língua portuguesa, de matemática e das outras disciplinas que também são avaliadas pelo próprio sistema de avaliação aqui, no caso SARESP. E como que eu faço isso? Qual é o caminho para eu chegar a essa informação? Vejam, primeiro eu tenho aqui nesse endereço eletrônico, eu tenho resultados gerais ou boletins de resultados. Se eu clicar então em boletins de resultados, vai me aparecer uma outra aba aqui, onde eu acesso então, se minha escola é uma rede estadual, eu clico na rede estadual, se não, na rede municipal ou nas demais escolas com as características que aí se encontram. Veja, dito isso, chegado até aí, assim como nos slides passados ou nas plataformas passadas, eu também coloco aqui as informações que vão me direcionar ou vão me direcionar, vão me indicar a escola a qual eu estou preocupado ou a escola que eu tenho interesse em analisar os dados mais aprofundadamente. Veja, eu tenho as duas possibilidades. Ou eu parto então por essa primeira setinha aqui, preenchendo a diretoria, o município e a escola, como também posso entrar aqui, coloco o nome da escola, dou pesquisar e com isso então eu vou ter acesso a um boletim bastante, com muitas informações que podem então ajudar nas ações e no planejamento da minha escola. E que informações eu tenho aí? Veja, muitas são as informações que compõem este boletim. Uma delas, a identificação geral da escola, ou seja, a identificação, o nome, o município, a diretoria a qual esta escola faz parte. Também temos aí dados relativos à participação dos alunos no SARESP, ou seja, aqui nos mostra o quanto dos alunos daquelas séries avaliadas fizeram a prova em relação ao total de alunos. O que isso nos pode mostrar, ou pode nos indicar? Se eu tenho mais de 90%, por exemplo, de alunos que fizeram esta prova, isto pode me indicar que muitos desses alunos, ou seja, a grande maioria deles, estiveram mobilizados a realizar esta prova, o que é importante, por exemplo, para que tenhamos então uma medida mais precisa em relação aos resultados ou desempenho desses alunos nesta prova específica, ok? Além disso, temos também médias dos alunos no SARESP, ou seja, para cada uma das disciplinas avaliadas em cada um dos anos, a classificação e descrição dos níveis de proficiência, ou seja, eu tenho aqui condições de identificar em quais níveis de proficiência, ou seja, em qual conjunto de habilidades e competências, a maioria dos alunos dominam ou não, e qual é a proporção desses alunos em relação ao total. Também temos a distribuição percentual dos alunos nos pontos da escala e nos níveis de proficiência, além então dos resultados comparativos entre os anos das edições anteriores. No entanto, chamo a atenção que esse último resultado comparativo aqui, embora também tenhamos as provas de história, de geografia e de ciências naturais também, ou ciências da natureza, as comparações elas são apenas disponibilizadas nestes boletins para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Mas vejam, e aí vale a pena um convite para vocês, peguem um exercício, escolham uma escola, vão até esse site,
baixem ou façam download desse instrumento ou deste material e vocês poderão ver a riqueza, o conjunto de informações que podem ser muito úteis para o levantamento de ações, de projetos, de programas no interior da escola. Encerrando então os boletins do Saresp, queria agora também apresentar para vocês o QEDU. O QEDU é um site que tem um esforço para tornar as informações mais claras e acessíveis e de fácil acesso a toda a população, sobretudo para a gestão da escola, ou seja, sobretudo para os professores, para a gestão como diretores, coordenadores e vice-diretores. Como que eu posso usar esta plataforma? Veja, eu entro então de novo na internet, www.qedu.org.br e vou aqui então, nesta lupinha, colocar então aquilo que eu desejo. Se eu desejo uma informação da minha escola, se eu desejo uma informação do município, se eu desejo uma informação do estado, ou se eu desejo a informação mais geral, uma informação a respeito do desempenho, por exemplo, dos alunos no SAEB ou na Prova Brasil, para o Brasil inteiro. Veja então, obviamente aqui continuo usando o mesmo exemplo das aulas passadas, digito aqui então José Inocêncio e vai me aparecer diferentes escolas com um nome semelhante ou mesmo nome. Veja aqui então que minha escola de interesse é esta primeira, José Inocêncio da Costa, da cidade de Matão, São Paulo. Clico então na própria escola e vai me aparecer então, ou seja, vão estar disponíveis diferentes informações sobre esta escola. Vejamos, temos dados referentes ao aprendizado, temos também dados que podem nos proporcionar comparações em relação a outras escolas, se queremos, por exemplo, comparar o desempenho desta escola com uma escola que tem uma característica semelhante e que esteja neste município ou em outro município. Fazer então a questão, mostrar a evolução, ou seja, a evolução do desempenho dos alunos ao decorrer dos anos, a minha proficiência. Também temos condições de explorar características das pessoas, do censo, informações relacionadas ao IDEB e informações relacionadas ao Enem. Vejamos aqui alguns exemplos para vocês. Quando entro, então, naquela aba que vou retornar para vocês ver, aprendizado, vai me aparecer, então, uma outra janela que vai trazer informações relativas ao desempenho dos alunos em português e em matemática. E veja, o que eu posso retirar daí como informação? Que 51% dos alunos em 2011, na Prova Brasil, nesta escola, estão, digamos, no nível adequado. E o que isso sugere? Sugere, então, que a proporção de alunos que aprenderam adequado na competência de leitura e interpretação de textos, então, é de 51%. No entanto, se olharmos para a matemática, esse resultado é bastante inferior. Apenas 32% dos alunos aprenderam o conteúdo adequado para a série, ou seja, para aqui até o 9º ano. Então, temos aqui um retrato, né, que caracteriza ou que pode nos ajudar a olhar mais atentamente as informações a respeito desta escola. Vejamos. Outra informação bastante importante e que não devemos esquecê-la. Se eu clicar aqui em pessoas, eu tenho a informação, veja, eu vou ter a informação que estão disponíveis nos questionários que são aplicados aos alunos desta escola, ou de todas as escolas que participam da Prova Brasil. Veja, eu clicar então aqui em pessoas, eu posso aqui clicar e ver do meu lado próximo a mim aqui, diferentes questões que eu posso ter acesso em relação àquele conjunto, aquele grupo de alunos daquela determinada escola. Vejamos, eu posso ter o perfil sociocultural, o perfil econômico, questões relacionadas ao cotidiano desses alunos, em relação aos estudos, por exemplo, uma outra dimensão. Eu vou ter informações a respeito da sua trajetória, dos incentivos, dos interesses, dos deveres e assim por diante. Ou seja, eu aqui tenho à disposição um conjunto de informações que, mais uma vez,
pode me ajudar a caracterizar quem são esses alunos, né, de onde eles vieram, quais são as suas características, qual é o seu perfil. Como exemplo aqui, só para explorar um pouco para vocês e mostrar as possibilidades de uso desta plataforma, eu cliquei aqui em perfil, sociocultural, apareceu informações a respeito social, mãe, pai, participação na escola e leitura. Escolhi então clicar aqui em mãe. Veja, o que vai me aparecer? As diferentes questões, ou seja, os resultados, a tabulação destas diferentes questões relacionadas ao perfil sociocultural, relacionadas ainda à mãe, que me trazem a distribuição e que eu posso ver aqui o quê? Por exemplo, a pergunta 19 se referia: até que série sua mãe ou a mulher responsável por você estudou? Esta é uma informação, como sabemos por diferentes estudos, que a escolaridade da mãe é fundamental e importante para o desenvolvimento dos alunos em qualquer série e ano que ele esteja matriculado. Então veja, aqui o que a gente pode ver? Que cerca de 34% desses alunos as mães completaram o ensino médio, mas não completaram a faculdade, e que outros 11% completaram a faculdade. Então aqui eu já posso olhar mais atentamente e caracterizar um pouco a respeito do perfil das mães desses alunos. Vejamos, um dado, 20% mais 5%, ou seja, 25%, ou um quarto do total de alunos que responderam a esse questionário, as mães completaram a quarta série, mas não completou o oitava série ou oitava série, o antigo ginásio, ok? Então essas são algumas informações e alguns exemplos que a gente pode trazer para vocês. Gostaria apenas de trazer uma informação para vocês notarem que para cada um desses questionários aqui, o site toma um cuidado para mostrar qual é a proporção de questionários ou qual é a quantidade de questionários aplicados. Veja aqui que eu tenho questionário estudantes do 9º ano da Prova Brasil 2011. Questionários aplicados, 171. Questionários respondidos, 154. Respostas válidas para esta questão, 154. Ou seja, aqui eu tenho uma indicação do número, ou seja, do número de alunos que responderam esta informação ou esta pergunta, e aqui temos então a proporção para cada uma das alternativas desejadas. Além disso, temos também outras informações nesse próprio site ou nesta plataforma. Se eu clico aqui em censo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui em minhas mãos várias informações relativas às respostas oferecidas ou dadas pelas escolas no preenchimento do censo escolar. Sobre acessibilidade, infraestrutura, características da escola, etc. Bom, no entanto, aqui chama a atenção que, embora eu tenha também esta informação, como nós vimos lá no site do INEP, né, nas diferentes plataformas que nós olhamos e que acredito que vocês tenham despertado a curiosidade para acessá-las, também tenho aqui taxa de rendimento e taxa de distorção e idade série, que ao clicar em cada uma delas, vão aparecer os resultados para cada escola especificamente, ou para aquela escola que eu aqui escolhi como exemplo. Bom, e por fim, não queria deixar também de destacar que esta informação parece ser bastante interessante, bastante importante para o ensino médio, ou que diz respeito ao ensino médio. Veja que aqui, o que eu tenho aqui ao clicar em Enem? Por exemplo, olha aqui, no Enem no ano de 2013, a taxa de participação dos meus alunos, né, no Enem foi de 81%. Ou seja, eu tenho aí, se eu tivesse 100 alunos matriculados nesta escola, no terceiro ano do ensino fundamental, 81 deles teriam então participado e teriam feito o Enem. O que isso sugere? Pode sugerir muitas coisas. Pode sugerir, por exemplo, identificar uma alta proporção de alunos que participam do Enem, uma motivação não só dos alunos, mas da própria escola, para que eles façam o Enem, para que eles concorram, que possam concorrer a uma vaga na universidade, seja ela pública ou privada. Ou seja, há uma construção aí, ou algumas hipóteses, podemos inferir, que pode ocorrer então alguns trabalhos específicos para uma mobilização, né, e uma motivação do ambiente acadêmico em busca de novas oportunidades, de uma nova profissão, a partir aí
de uma busca de um curso universitário. Então, quero encerrar então essa aula um pouco dizendo para vocês que, vejam, há muitas informações disponíveis. Certamente não é por falta de informação que podemos ocorrer em equívocos no nosso planejamento. Temos que utilizá-las, temos que usá-las de forma correta, responsável e honesta. Por isso, convido a vocês, não deixem de entrar nesses sites, de acessar essas informações e, com isso, buscar uma maior aproximação em relação à realidade das escolas ou da escola específica que você está lecionando ou que gostaria de observar.